Dar Certo é um podcast de conteúdo sem igual. Tem artista, tem professor com uma luz especial. E as boas ideias que eu imaginar irão florescer. E os pensamentos positivos serão minha proteção. O Dar Certo tem um oferecimento de Automídia Rastreamento, Puma Proteção Veicular e Salão Antônio Moura, respeitando a saúde dos seus cabelos. Uau, que felicidade! Hoje inicia o primeiro capítulo dessa história chamada Pode Dar Certo. Aqui eu entrevistarei personalidades que deram certo na sua área de atuação, seja ela qual for, musical, cultural. Então, de repente, você pode me ver entrevistando uma psicóloga, um empresário, um cantor, um médico, entendeu? E também, pessoal, antes de tudo, eu quero agradecer primeiramente a Deus. Eu costumo dizer que sem Ele eu não sou ninguém, não sou nada, não chego em lugar nenhum, né? Quero agradecer também aos meus pais, aos meus amigos e aos meus seguidores que me acompanham, que me seguem, que comentam, compartilham e que vai me seguir também no meu canal do YouTube, no Pode Dar Certo, tá? E aí, hoje eu tenho uma entrevistada, eu tenho uma pessoa que ela é maravilhosa. O nome dela é Clara Albuquerque, ela é psicóloga, ela trabalha com psicanálise, psicoterapia e é mediadora de autoescrita. Clara, seja bem-vinda ao Muito Pode Dar obrigada, Certo. querido. Aqui vai ser quase uma terapia, né, Clara? Sim. Muitas perguntas. E para começar, como é que você começou na psicanálise? Então, eu fiz o curso de psicologia inicialmente e, pra ser sincera, desde o início eu sabia que eu queria psicanálise. Porque anteriormente eu já tinha começado a ler alguns livros, Freud já tinha aparecido pra mim muito tempo antes, em leituras mesmo, sempre gostei muito de ler. E aí, quando eu me deparei na matéria mesmo, na disciplina de psicanálise, como funciona tudo, foi ali que eu me encontrei. Então, eu tive um professor maravilhoso chamado Ronald, eu acho que ele merece essa citação aqui. Ele é incrível e ele me guiou bastante nesse processo. A gente percebe, Clara, que ainda tem uma certa resistência a alguns mitos quando se fala, eu vou procurar um psicólogo. O que Sim, você com me diz certeza. a respeito disso? Eu acredito que é muito da cultura, né, que foi criada em volta da psicologia, de que psicologia é para pessoas loucas ou pessoas que não estão em sanidade, não estão na pura sanidade, quando na verdade psicologia é para todo mundo. Todos nós temos questões, principalmente hoje, que tudo é Sim. muito silenciado pelas telas, tudo é muito silenciado pelo medo da vulnerabilidade. Então, isso não passa de um mito, né, dessa questão mesmo de preconceito em relação à terapia em si. Entendo. Então é isso que as pessoas erram sobre psicologia, você diria? Sim, eu diria que isso, né, que achar que terapia é para pessoas loucas Sim, e também achar que na terapia, toda sessão você vai sair bem. sim. Porque muitas vezes na terapia a pessoa acaba saindo angustiado muitas vezes. Uhum. Porque é na angústia que se encontra o problema da situação. E- Eu vou dar um exemplo para Por favor. esclarecer melhor. Teve uma paciente minha que ela teve inúmeros relacionamentos abusivos. E aí ela veio procurando exatamente porque tinha acabado de sair de mais um e queria entender um pouco mais sobre a situação, né? E aí, durante a terapia, ela entendeu que tudo isso era baseado em um padrão que ela seguia. E aí, no momento que ela percebeu que era um padrão dela, da história dela, ela toma a responsabilidade disso. Sim. E aí, isso causa uma angústia, você saber que, na verdade, eu também tenho essa responsabilidade dos meus padrões e que agora vou começar um novo processo para quebrar esse padrão. E aí, ela, até tanto que na outra semana, ela me disse: claro, eu passei a semana pensando nisso angustiada, mas eu tive várias ideias novas. E aí, a gente começou realmente o processo. Então, nem sempre a terapia você vai sair super feliz. A Uhum. ideia da terapia não é respostas certas, mas eu acho que perguntas melhores. Entende? Sabe? E qual os principais mitos sobre a terapia? As pessoas têm alguns mitos, né? Tem esse de que todo mundo que vai é louco, ou é uma pessoa que não tá estabilizada. Tem esse mito de que é pra pessoa se sentir melhor. Tem um mito também de que é uma conversa, né? É só pra conversar, pra que eu vou? Toda a nossa terapia, toda a análise, ela é baseada numa parte teórica. Tudo aquilo que eu tô escutando, eu tô respaldando de uma teoria, eu tô estudando através de uma teoria. Então, isso também é um mito muito grande, que é só uma conversa. E não é uma conversa, é uma análise realmente do que tá sendo dito, né? E o não dito também, Entendo. porque o silêncio também fala muito. Sim. Você acha que as pessoas, elas têm medo de descobrir quem elas são? Sim.
Porque é exatamente esse exemplo que eu dei dessa minha paciente. Quando você descobre quem você é, vai embora as desculpas. Então, quando tem um estudioso muito bom chamado Carl Rogers, que ele não é psicanalista, ele é, na verdade, bem diferente da psicanálise, mas ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: quando eu aceito quem eu sou, é então que eu posso mudar. Porque quando a gente aceita realmente nossas sombras, nossas luzes, é aí sim que a gente consegue mudar mesmo. E aí é amedrontador. Você se encontrar com uma pessoa, às vezes, impulsiva. Você aceitar que, às vezes, você é uma pessoa sem paciência. Aceitar isso é muito doloroso. Entendo. E aí é nesse processo, né, como eu disse, mas aceitar isso que você consegue prolongar, consegue continuar uma terapia de forma boa, né, de forma tranquila mesmo, assim, de forma fluida. Claro, eu percebo bastante que na contemporaneidade o grande boom é da questão do transtorno de ansiedade generalizado, o TAG. O que você me diz a respeito? O que tem despertado tanto esse problema? Eu acredito que é um problema social que já tem se tornado. Com certeza. Acredito que tenha várias instâncias, né? Mas eu acho que é muito importante falar sobre as telas. Sim. Porque hoje parece que a gente tá perdendo muita coisa o tempo todo. Sim. Eu tô em casa e aí tem muitas pessoas que estão em festas e parece que eu tô perdendo essas festas, ou parece que eu tô perdendo a oportunidade porque alguém que eu conheço tá viajando pra fora do Brasil, eu ainda tô buscando um trabalho. Então, isso gera muita ansiedade. Claro que a cultura capitalista também é uma questão, né? De sempre ter que produzir, sempre ter que estar ali na correria. Mas acredito que a tela é um grande influenciador, porque você tá vivendo vidas que não são suas. E no tempo das vidas de outras pessoas. Caramba. Então é sempre à frente, né? Sempre à frente. Isso meio que acelera e aí a mente fica bugada mesmo, né? Com certeza. Você falando aí sobre o capitalismo, tem algumas funções que elas tendem a despertar, eu acho que um pouco mais da ansiedade. Acredito que, de repente, um operador de telemarketing, por exemplo, Sim. quem trabalha com metas, né? O que você me diz a respeito? Com certeza. Pessoas que trabalham com meta ou com questão de telemarketing, que é diretamente ao público, principalmente pessoas que trabalham com telemarketing que traz reclamações, né? Então, já é acostumado a isso. Tem que ter um trabalho muito forte em relação ao mental mesmo. Sim. Entender que não é sobre você. Entender que quando você não bate uma meta, não é sobre inutilidade, não é sobre você não ser bom o bastante. Acontece várias coisas e que você fez o seu melhor. Sim. Então, é um processo, sim, estressante, que tem que ser muito trabalhado. Não é um trabalho para todo mundo. Tem pessoas que precisam realmente desse esforço, de ter esse trabalho por trás, de terapia, de se conhecer. Quando você se conhece e entende, por exemplo, eu não sou uma pessoa que me dou bem com críticas, com reclamações ou com pessoas gritando comigo. Sim. A partir do momento que eu aceito isso, eu já sei que esse trabalho não é para mim, por exemplo. Sim, entende? sim. Mas com certeza é um grande agravante. É muito comum pessoas que trabalham em telemarketing chegarem nos nossos consultórios. Ah, entendo. Então você tem que ser um pouco frio. Falando nisso, existe pessoa fria? Olha, pra ser sincera, eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas frias, elas sentiram, perceberam que sentir é doloroso muitas vezes, Sim. né? E criaram essa defesa. A frieza, essa ideia de eu não me importo com nada, eu não ligo pra nada, pra mim é realmente essa questão do eu não quero lidar porque eu sei que dói. E aí, como eu não sei lidar com a dor, eu prefiro não sentir. Ou pelo menos fingir, atuar que eu não sinto. Então, eu diria que não de pessoas frias, de pessoas que não querem lidar com o sentir. Que às vezes trazem a dor. E eu percebo que tem muita gente que se sabota. Muito. Hoje em dia, principalmente, né? Tava até falando isso com uma colega minha esses dias, que eu disse, o inconsciente, ele não quer ver a gente feliz. Sim. O inconsciente, ele quer que a gente siga de forma coerente a história que a gente contou. Vou dar um exemplo. Sim. Tem uma paciente minha que... É muito interessante esse caso. Tem uma paciente minha que ela chegou porque... Também relacionamentos abusivos, né? Que é muito comum. E aí ela chegou dizendo que amava os parceiros. Sim. Mesmo eles sendo agressivos muitas vezes, violentos muitas vezes. E ela não conseguia sair disso. Ela dizia, eu entendo que é errado, eu entendo que não é pra ser assim um relacionamento, mas eu não consigo vilanizar, eu não consigo ver como mal. Sim. E aí a gente começou a terapia, e na terapia eu perguntei, quem foi a primeira pessoa dos seus relacionamentos, das relações que te bateu? E ela falou assim, meu pai. Mas aí eu falei, como assim? Ela, não, aquele tapa pra educar, né? Ele dizia que era pro meu bem, dizia que era porque ele me amava, ele queria o melhor pra mim. Sim. Ela construiu a história dela, não odiando o pai, porque também tem essa questão cultural. Você não pode odiar seu pai, né? Pai é sangue, o pai Sim, bate sim. pra educar, aquela questão toda. E aí o inconsciente dela construiu toda essa história aí. Quando Sim. ela chega nos relacionamentos,
ela assumir que um homem que ela namora, que bate nela, é um monstro, inconscientemente é assumir que o pai dela também é. E o inconsciente jamais conseguiria assumir isso pra ela. Entende? Então, esse ciclo que ela entrava, esse padrão que ela entrava, era por isso, porque ela naturalizou. Ela naturalizou que quem ama também pode bater. Quem ama também pode ser violento. Se meu pai diz me amar e ele me bate pra me corrigir, se um homem, meu marido, bate em mim pra me corrigir, eu não posso dizer que ele é um monstro. O que iria diferenciar ele do meu pai? Então, isso é uma questão muito profunda que a gente descobre em terapia, que sozinho, às vezes, o indivíduo não consegue acessar. E aí, ela mesma percebendo isso, ela mesma falando isso durante a sessão, ela, caramba, então é isso. E aí, a gente começou todo um processo pra ela quebrar esse padrão, esse conforto do inconsciente que estava trazendo isso pra ela. Eu entendo, sim. Eu acho que você sabe que eu sou formado em serviço social, Sim, sim. né? E aí, Clara, a gente trabalha com esses casos, assim, de assédio, enfim, N casos. E aí, a gente, no serviço social, tem muita política de não absorver a realidade do usuário, porque é uma realidade dele. Como é que vocês da psicologia faz para não absorver? Porque são muitos casos, não é verdade? Com certeza, e muito complexos. Tem que ser um filtro. Isso. Eu acredito que pra mim o que funciona é que eu deixo me afetar, porque eu acredito que um profissional bom é aquele que se afeta pela situação. Afetar no sentido de ter compaixão, ter Sim. empatia com o outro. Mas não levar pra casa, eu acho que é porque eu sei que é um processo do outro. É realmente você constrói isso na graduação, você constrói isso estudando, entendendo. Claro que existem casos que às vezes você fica um pouco mais pensativo, mas é entender que não é sobre minha utilidade. Sim. Se aquele paciente não está melhorando, não está conseguindo progredir por alguma questão da vida pessoal dessa pessoa, não é que eu sou inútil, que eu não consigo, ou levar isso como uma esponja, sabe o que eu posso fazer. Mas é saber que eu estou fazendo o melhor e dando todas as ferramentas possíveis dentro do meu campo de atuação para que essa pessoa saia dessa situação que ela se encontra. Então, acho que é isso, você ter certeza que você está fazendo o seu melhor. E aí, mesmo que isso te afete, mesmo que você se preocupe, você sabe que está fazendo o melhor. E se já está fazendo o melhor, não tem mais o que fazer. Entendo. E o que você diria para alguém que ainda não fez nenhum tipo de terapia? Vá. Apenas Vá. Apenas vá. É muito bom para autoconhecimento, é muito bom para você saber esses padrões que a gente às vezes não tem acesso, né? Inclusive psicólogos também, todo psicólogo tem que ter o seu psicólogo também. Isso é uma boa questão do que você perguntou também para não ser esponja. Eu tenho meu psicólogo, né? Que é onde eu levo tantas as minhas questões da minha vida, quanto também alguns casos, assim, não, obviamente, falando dos casos, mas dizendo como tá me afetando. Sim. Então, isso também é uma forma da gente não explodir com essa esponja, né? Com que a gente escuta todos os dias. Interessante, dá até pra brincar, né? Você tem um psicólogo, seu psicólogo tem um Tem um psicólogo. psicólogo que tem outro. Quem é o psicólogo do psicólogo? Psicólogo, exatamente. Tipo isso. Sim. E agora eu tenho um recadinho mega especial pra você. Galera, eu tenho uma mega oportunidade pra você que tá com seu carro feio, que tá com ele arranhado, amassado, traz o seu carro para MS Pintura Automotiva, certo? Você vai procurar o Marcos. Eu vou deixar também para você o contato 9963179990, tá? Você procura o Marcos e o melhor de tudo, se você fizer a pintura do seu carro à vista, você vai ter 10% de desconto. E se você fizer no cartão, ele vai dar 5% de desconto. É só dizer que viu esse anúncio aqui no Pode Dar Certo e você já consegue o seu desconto, tá bom? MS Pintura Automotiva, a pessoa do Marcos, meu amigo. E aí, Clara, eu tava vendo esses dias, né, que tinha vários famosos se divorciando. Ivete se divorciou do namorado. Fátima se separou de William Bonner, quem diria, né? Virgínia do Zé Felipe parou a internet, né? E aí, o que você me diz a respeito das relações? Olha, o conselho que eu posso dar para essas pessoas que estão se divorciando nesse momento, que estão saindo, é vá pra terapia. Porque, assim, o relacionamento, quando ele acaba, ele leva muita coisa. O parceiro acaba levando muita coisa emocional. O sentimento que eu tinha há um mês atrás por meu parceiro e agora um mês depois acabou. Aonde eu realoco ele? Sim. Aquele amor, aquele cuidado que eu tinha, aquilo, onde é que eu realoco? Então a terapia, ela vem nesse processo de autoconhecimento novamente. Quem é você agora estando solteiro? Quem é você agora pensando só em você?
Sim. sabe? E se eu puder dar um conselho pra evitar divórcios, né? Um conselho assim pra lidar melhor com relacionamentos não negocie, converse. Hoje parece que relacionamentos é tudo negociável, né? Sim. Então, se você faz algo de mal pra mim, eu vou fazer o dobro em você, vou postar algo pra te afetar. É como se a vulnerabilidade ela fosse algo ruim no relacionamento. E a vulnerabilidade é a única forma de ter o encontro verdadeiro. Então, em vez de dizer, ele fez algo de ruim pra mim, eu vou fazer pior pra ele, chegar no parceiro de forma sincera e vulnerável e dizer, isso que você faz me machuca. E conversar e entender o outro, porque o outro é alguém muito além de mim, Sim. sabe? Eu costumo dizer que um relacionamento, né, um casamento é a união de duas pessoas imperfeitas que são aperfeiçoadas no dia a dia. Sim, Né? exatamente. Então eu preciso abrir mão um pouquinho daqui, você abre um pouquinho mão dali, pra gente ter esse acordo, né, essa união Com certeza. bem Com saudável. certeza. E o que você fala sobre ciúme? Você acha que foi ciúme o motivo? Não sei. Acho que só o casal, né, vai poder saber disso, mas falando sobre ciúme, você perguntou também um dos mitos, né, da psicologia e tudo mais. Um dos mitos que vem o pessoal no nosso consultório em relação a ciúme é que ciúme sempre é falta de amor próprio, né? Sim. Assim, tem ciúme porque tem falta de amor próprio. E nem sempre. Às vezes o ciúme, ele vem de uma fantasia. Então, as pessoas, às vezes, imaginam cenários que nunca aconteceu. Então, meu parceiro pega o telefone. E aí, eu já imagino que tá tendo traição. Sim. E aí, vivo nessa fantasia. E isso vira um vício, querendo ou não. Então, pode ser nesse âmbito. Pode ser uma questão mesmo de alguma dor que já passou por uma traição. E aí, tem gatilhos agora. Pode ser questão de ego mesmo, de território. Proteger o que é o meu. Sim. Então, até o ciúme, ele pode ser diversos motivos, né? Eu vi uma frase que dizia assim: ciúme é carnalidade, a gente só desconfia do que sabe o que é capaz. Você acha que faz sentido? Forte. Eu acredito que quando você sabe da sua capacidade, do que você é capaz, você tem um pouco mais de medo do outro, sim. Sim. Porque aí, todo mundo quer parecer bom, né? Todo mundo quer parecer bom, quer parecer perfeito. E quando você percebe que eu sei que eu sou capaz de algumas coisas que não são tão bem aceitas, você pensa, será que o outro também é? E aí vem aquela ansiedade, aquele pensamento que a gente não pode deixar se perder. E Né? você é ciumenta? Olha, Peguei pelo pulo. não Eu sou. não tanto, sabe? Eu sou mais aquela ciumenta, assim, performática, que alguém olhou assim, eu olho pro meu parceiro, aí faço, faz mais de brincadeira, assim, sabe? Uhum. Mas não não gosto de desrespeito, né? Sim, Tento claro. respeitar, mas ciúmes mesmo no geral, assim, De não. brigar, quebrar tudo. De brigar, quebrar tudo nunca aconteceu, assim. Não. Espero que não aconteça. E me conta um desafio que você enfrentou pra chegar aqui, Clara, hoje, psicóloga, com seu laboratório, que chama? Com a clínica, sua com a sala, clínica. isso é. Então, eu acredito que uma das coisas mais difíceis foi que, primeiramente, a formação, né? Que eu comecei a faculdade em 2020 e aí, meses depois, foi pandemia. E aí, muitos anos de faculdade foram pandemia e aquilo tudo. E, ao mesmo tempo, é um curso de psicologia e toda a população tá adoecendo mentalmente. E o curso atualiza porque tá chegando coisas novas. Então, essa dificuldade de lidar com o meu emocional e, ao mesmo tempo, tá estagiando com o emocional de outros, né? Foi também um grande desafio. Eu acredito que a questão também de oportunidades, sabe? Eu não sinto que tem tantas oportunidades para pessoas que acabaram de se formar, sabe? Então, Sim. realmente, eu tive que ir atrás. Hoje, o profissional parece que ele não consegue evoluir, ele não consegue ir pra frente se não tiver uma rede social trabalhada, né? Antes era muito pela sua performance. Hoje, Sim. quem tem mais seguidores parece que é o melhor profissional, quem investe mais nisso. Então, querendo ou não, foi uma coisa até que eu tive que sair da minha zona de conforto. Porque eu nunca fui de postar muito, nunca fui de redes sociais. Aí hoje eu tenho um Instagram profissional, trago vídeos, trago coisas novas. E então foi um desafio que eu consegui passar, tô passando ainda, né? Mas acredito que se adaptar à nova realidade das telas, né? E do mundo pós-pandemia, que não é o mesmo. Antes da pandemia e pós, não é mais o mesmo. E qual é o seu ponto de vista em relação ao mundo antes da pandemia e agora, após a pandemia? Mas antes eu tenho mais um recadinho pra você. Olá, cliente Império Importes, como é que vocês estão? Eu particularmente estou ótimo. Gente, essa frase a Adriele diz todos os dias no seu Instagram, certo? Mas eu tenho um recado pra você, não só cliente, mas pra você que ainda não conhece
A Império Imports, ela trabalha com capinhas personalizadas de celular, capinhas prêmios, fones de ouvido, microfone de lapela, é uma infinidade de produtos, tá, gente? E também a Adriele, ela tem uma história muito bonita, Clara. Ela começou com uma capinha de celular, tipo, você queria uma capinha, ela pegava no seu fornecedor essa capinha e levava. E ela tinha um sonho de comprar um malote. 50 capas de cada um ela queria. Uhum. E hoje ela tem esse potencial. Ela tem uma loja cheia com todas as capinhas. Ela é uma excelente empreendedora que não desistiu dos seus objetivos. Ela pôde dar certo e ela deu certo, certo? Então, se você quer comprar sua capinha, procura a Adriele no Instagram, Império Imports, e você vai gostar bastante dos valores. Tá bom, pessoal? Beijo, dado o recado. E aí, Clara, como é que você vê as pessoas antes e após a pandemia? Com certeza mais ansiosas, né? Porque se não dava pra sair, todo mundo tinha que ficar em casa, o que resta de entretenimento em casa? As telas. Sim. E aí, aquela chuva de bombardeio, todo mundo com medo, os números de mortes aumentando. Então, eu vejo que muita gente saiu da pandemia com esse medo ainda, com essa ansiedade de viver, porque não sabe o último dia. Muita gente teve pessoas próximas que faleceram, muita gente teve o medo de quase falecer, de pegou e ficou muito doente. Então, eu vejo que a população, ela saiu mais traumatizada. Não tem como não traumatizar, socialmente falando, uma situação do que a gente passou, né? Então, acredito que veio essa ansiedade, veio esse trauma, veio essas questões muito mais profundas que foram desenvolvidas nesse tempo de pandemia, né? Sim, sim. Fala, galera, eu tenho uma mega novidade pra vocês. A Lab Rodrigues fica lá em Santo Antônio do Potengi, bem perto do ginásio, não tem erro. Lá vocês fazem os mais diversos tipos de exame. Exame de sangue, de paternidade, do ASO, preventivos também, tá? E eu vou deixar para vocês o contato do laboratório. É o 99864-3800 e vocês procuram a Bárbara, tá, pessoal? Fica a dica. E claro, e como é que a gente faz para ela encontrar? Ah, quero fazer uma consulta com Clara. Como é que a gente faz? Suas redes sociais, seu número? Minhas redes sociais. Instagram é @Clara_Albuquerque Real. Eu atendo presencialmente online, certo? Presencialmente eu atendo na Rodrigues Alves, no Espaço Meditare, tá bom? No meu Instagram, se você ir lá, tem direitinho, mostrando espaço, mostrando tudo. E é isso. E é isso, Clara, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui no Pode Dar Certo. Você, sem dúvida, vai ter uma carreira brilhante. Você já tem, né? Obrigada. Já tem muitos pacientes sendo atendidos por você, orientados ou atendidos? Atendidos mesmo. Sendo atendidos por Clara, né? E é isso, a gente deseja a você sucesso, que você brilhe cada vez mais, porque você pode dar certo e você já deu certo. Sim, muito obrigada. Agradeço também pelo convite. Fico muito feliz de estar iniciando esse projeto, né? Já conhecia você de outros A lugares. gente já fez um treinamento Já juntos. fizemos treinamento juntos e é muito legal ver você nesse ambiente, porque isso é você, né? Comunicação, a fala, a cultura, pessoas. Então, desejo todo o sucesso do mundo e pode dar certo. Pode dar certo. Muito obrigado, Clara. Nada, querido. Seja sempre bem-vinda ao Pode Dar Certo. Quando você tiver sua clínica própria, sei lá, você vem pra cá também. Pode tá deixar, certo? pode deixar. As portas estão sempre abertas para ti. Pessoal, encerramos aqui mais um episódio do Pode Dar Certo. Na verdade, o primeiro episódio de muitos que virão, certo? Peço a vocês que me sigam no Instagram, @JacksonWade, e me sigam no canal do YouTube, no Pode Dar Certo, onde esses vídeos serão disponibilizados muito em breve. Um beijo para vocês e até o próximo programa.